Bom dia, sir. Bom dia, Gabi. Como você está? Tô bem, e você? Tô bem também, meu anjo. Nicole, Ana Beatriz. Oi, sir. Oi. Bom dia, sir. Bom dia, bom dia. Bom dia para todos. Saindo um solzinho aqui agora. Tava frio agora há pouco. Turminha, estão todos bem? Como vocês estão? Na medida do possível, bem, sir. E você? Na medida do possível, bem também. Meio sem palavras, né? Sete até aqui, o pessoal ainda tá com sono, hein? Ô, preguicinha. Na medida do possível, vamos tentar levar, né? Vamos lá. Entre todos aqui, estão entrando ainda. Bem, pessoal, vamos lá para correção, né? Temos que fazer primeiro a correção 2 módulos, em seguida eu vou. Hoje é 16, né? São os módulos 16. Então vamos lá. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Estão enxergando bem? Tá dando para escutar bem? Sim, tá sim. Tá bom. Vamos lá. Na verdade, vocês, reação dupla troca, não, começa aqui, ó. Correção fatores que alteram a velocidade das reações. Seria módulo 3, correto? Eu estou sem a apostila, minha apostila tá com a apostila antiga. 23, tá certo. Isso, tá? Eu tô sem a apostila aqui antiga e não tá batendo, tá? Então, me ajudem aí. Não fui na escola buscar a apostila.
Professor, seu microfone tá mudo. Opa, e agora? Estão escutando? Agora sim. Uhum. Obrigado. Tá? Então, aqui tá falando sobre luz e temos que lembrar que luz, querendo ou não, estamos falando sobre energia, então estamos falando sobre temperatura, tá? Aí tá falando, no final, esse processo é contínuo, quanto maior... esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa mostrará... Bem, você está falando aqui, ó, que o processo é intenso enquanto tem luz, então uma temperatura mais baixa vai deixar menos intensa, tá bom? Então, funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa mostrará uma luz menos intensa. Então, não pode ser A nem B. C, é menos intensa e de maior duração que numa temperatura mais alta. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com base no conhecimento químico, é possível afirmar que menos intensa e de maior duração que numa temperatura mais alta. Pessoal, sim, esse processo vai ser menos intenso e como a reação vai ser mais lenta, vai durar mais. Então, é a alternativa C, tá? Aí ele vem na 2 aqui, também está falando sobre, deixa eu mudar a página da apostila, para reciclar sucata de alumínio. Falar umas coisinhas, bem, vamos lá. Quando as latas estão prensadas, o oxigênio chega lá tão facilmente, o alumínio derrete antes de ser atacado pelo oxigênio. Do ponto de vista da cinética, prensar as latas de alumínio diminui a velocidade da reação, porque você está aumentando a superfície de contato entre o oxigênio, tá? Então, alternativa, a energia de ativação não, concentração do alumínio não, superfície de contato, pessoal, alternativa C, tá? Concentração de oxigênio? Pode ser, deixa eu ver aqui. Não, ele não está aumentando a quantidade de oxigênio, porque está presente no ar. Ele não está colocando mais oxigênio ali. Não, o oxigênio já está presente, a quantidade não foi alterada. Então, alternativa C mesmo, tá bom? Acho que tranquila esta aí, tá? Aí tem aqui o NESP, como eu já falei para vocês, eu gosto muito da NESP, mas enfim, vamos lá. Os gráficos mostram o resultado de um experimento de queima de 4 velas de uso comercial, sendo 2 do tipo A e 2 do tipo B. Tal experimento foi feito para determinar a velocidade de queima das velas A e B em ambientes ventilados e não ventilados. Ok, tem um gráfico aí. Tá, tem uma A, deixa eu ver a B. Tá, deixa eu ver uma coisa. Altura da vela, tem A. Bom, tem umas diferenças aí. Sendo a altura inicial e a velocidade da queima de cada vela, os dados obtidos no experimento foram organizados na tabela. Aí tem uma tabelinha aí, tá? Tá. Velocidade mínima, o tempo. Gente, deixa eu admitir aqui. De acordo com a organização dos dados, os títulos faltantes da tabela estão apresentados em... Pessoal, não tem essas respostas, tá? Eu tenho que... Tudo estou tendo que fazer aqui. Então vai ficar meio... De acordo com a organização dos dados, está na tabela, velas do tipo B, ambiente não ventilado, ambiente ventilado. Velas do tipo A, ambiente ventilado, ambiente não ventilado. Para isso, vou ter que voltar lá. Tipo A, tipo B. Deixa eu tipo A. Tipo B. 9,9. Deixa eu anotar aqui. 12,9, 12,9. Ambiente ventilado, não. Sendo a altura inicial, a vela queima a vela, os dados. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Velas tipo A, velas. B, velas. A. 12,9. 0,9. 12,7. Tô fazendo só uns cálculos aqui rapidinho, tá? 7,8. 7,8. 0,09. 0,09. 0,08. Tá, então isso aqui é ambiente não ventilado. Ambiente ventilado.
ventilado, ventilado. Pessoal, anota aí, alternativa A, tá? Então, essa vai ser a alternativa A. Deixa eu limpar todos os desenhos aqui. Eu fiquei numa dúvida nessa 3, vamos ver. Primeiro, A1 foi C, A2 C também. Essas duas estavam bem fáceis, pessoal, a A1 e a 2. Confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho na dúvida na 3, mas vamos ver se é A, né? Opa, 3A. Pelos gráficos, verificamos que as velas do tipo A apresentam altura inicial de cerca de 7,5 a 8 centímetros e as velas do tipo B da ordem de 3 centímetros e ambiente ventilado. Devido à maior concentração de oxigênio no ambiente, teremos maior velocidade de consumo da vela. Pelos gráficos, verifica-se que nas mesmas condições de ventilação, as velas do tipo B queimam mais rapidamente que as velas do tipo A, ou seja, no tipo B, você tem um ambiente aí ventilado ali, mais rápido, tá? Então, tranquilo isso, nada demais, só prestar um pouquinho de atenção que consegue fazer, tá? Esses fatores que alteram a velocidade da reação, tá? Agora, o próximo também. Peguei 2 vezes essa apostila, deixa eu ver uma coisa aqui. Abri a 2 vezes. E reação de dupla troca, né? Que é o deslocamento. Já trabalhamos isso. Também é tranquilo. E vamos direto para os exercícios. Ó, pessoal, essa aqui eu não tenho a correção. A correção minha não bate com o exercício, lembra? Então eu vou fazer essa aqui. Eu também não tenho essa apostila. Eu vou fazer ela aqui. Aí quem fez aí, pegou o resultado depois, me fala se deu caca ou não, tá? Então, a respeito exposto na figura, tem uma figurinha aí, né? Tá? Professor, Então, os exercícios daí não são os mesmos que o nosso. Ah, não, desculpa. Desculpa, meu Deus, a vergonha. É sim, eu tava no módulo errado. o exercício é, mas a resolução não é, viu? A Não, resolução desculpa, eu falei é bosta. isso, tá? Então, eu não tenho essa resolução. Vocês devem ter a resolução, mas eu vou fazer aqui. Se tiver algo errado, avisa, tá? Vocês sabem que eu gosto, que eu deixo vocês fazerem junto comigo, né? Então, ele está mostrando aqui, tem uma reação a respeito do exposto na figura abaixo, tem uma garrafa, bolhas de gás, tá? Essas bolhas de gás, normalmente, pessoal, é tudo CO2, tá? Bolha, ó, isso aqui já tá garantindo que é CO2, tá? Eu sei que tem CO2, que vai formar água, ó, gás, tá bom? Equação da reação, equação do gás produzido. Bem, eu tenho vinagre aqui, né? Então, o vinagre, pessoal, ele é o ácido etanóico, que é chamado de ácido acético também, tá? Então, só você pegar a fórmula do ácido etanóico. Se você não lembra, tá? 1, 2, dupla O, OH. Pronto, ó. Fórmula do ácido etanóico aqui. Então, vou pegar o ácido, ó, equação da reação. Então, C, tá? CH3, normalmente ele é representado assim, COOH, tá? O ácido etanóico. Mas, casca de ovo, pessoal. Casca de ovo é carbonato de cálcio, tá? Então, CO3. Aí eu vou formar aqui, tá? CaCO3 eu vou formar, aí tem que colocar a reaçãozinha aqui, ó. Vai ter um deslocamento, tá bom? Dos cátions aqui, ó. Vou deslocar os cátions, tá? Ó, cátion, tá? Prontinho. Opa, tem gente entrando. É só colocar a reaçãozinha. Ó, repara que eu estou copiando e colando, ó. O menos, tá? E eu vou colocar aqui o Ca. Nossa, ficou horrível. Assim não dá para fazer. Deixa eu limpar tudo. Pronto, deixa eu limpar tudo, porque assim não dá para entender nada. Então vamos lá. Ca3COH, tá? Mais CaCO3, pronto. Aí eu tenho a reação. Aí vai virar CH3COO-, tá? Deixa aqui, normalmente ele é representado dessa maneira, tá? Ca2+, vai virar um cátion aqui.
tá? Um íon cátion. Mais CO2, mais H2O. Esse final aqui ficou horrível. Mais CO2, mais água, né? Prontinho, mais água. Qual é o gás produzido? Pessoal, cai no vestibular lá, coloca CO2, tá? É sempre CO2, dióxido de carbono. Pronto, você tem a equaçãozinha aí, tá? CH3COH, ácido acético, que é o vinagre, né? O ácido tanóico, mais CaCO3, tá? Formando CH3CO- mais CA2. Professor, eu não lembro a fórmula, como faço? Coloca estrutural lá, coloca o que você lembrar na hora, tá? Eu sei que pode dar branco, tá? Então, usa todas as ferramentas que vocês tiverem na sua cabecinha na hora. Né? Bom, continuando meus... Hoje eu não estou muito bem, não. Vamos lá. 2. Uma amostra de sulfeto de ferro, pessoal. Aí está colocando para vocês, quando tratada com solução... o FeS aqui sólido, quando tratada com solução aquosa de ácido clorídrico, que é o HCl, permite a obtenção de gás sulfídrico. Pessoal, está dando todas as fórmulas para vocês, tá? Que pode ser borbulhado em água com o uso da aparelhagem, tá? A respeito desse experimento, resolva as seguintes questões. Então, vamos lá. Qual o nome dos aparelhos de laboratório indicado por 1, 2 e 3? Pessoal, não cai nessa maneira em vestibular, tá bom? Perguntando o nome de experimento, não vai cair. Então é difícil dessa maneira. Então você não tem que lembrar o nome do experimento, do aparelho, tá? Saiu aqui, desculpa. Falando, não estou bem hoje, tá? Qual o nome dos aparelhos dos laboratórios indicados por 1, 2 e 3? Pessoal, eu tenho um funil ali em cima, tá? Então tem um funilzinho aqui em cima. Se chama funil de decantação. Tem um Kitasato. Kitasato, pessoal, cadê ele? Deixa eu mostrar aqui para vocês o Kitasato. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o Kitasato, tá bom? Esse que está em 2, tá? E o 3 aí é o Elemeia, tá? Que é esse pequenininho. Então, ó, funil, decantação, Kitasato e Elemeia, tá bom? Bem, pessoal, indique o nome dos participantes dessa reação presente nas regiões 1, 2 e 3, tá? Então, na região 1 é o ácido sulfúrico, então aqui em cima tem o ácido sulfúrico, ó, o 1, ácido sulfúrico. No 2 aí seria o sólido, seria o seu sulfeto, né, de ferro, e o 3 vai ser a água que está reagindo com o ácido sulfídrico aqui, tá bom? Equacione a reação que ocorre em 2 pela forma iônica e justifique sua ocorrência. Aí ele me pegou, né? Vamos fazer a equação aí. Equacione a reação que ocorre em 2. A reação que está ocorrendo aqui, ó, é o meu... Equacione a reação que ocorre em 2 pela forma iônica e justifique sua ocorrência. Tá? Na 2 é o sulfato de ferro, né? Sulfeto de ferro mais HCl, tá? Virando... Aí, olha só, eu tenho uma dupla troca aqui, né? Eu tenho FeSl2 mais H2S. Pronto. Coloca um 2 aqui. Estou balanceando, tá? Só que ele quer na forma... ele está falando que ele quer na forma iônica, isso, né? Ele quer na forma iônica. Então, na forma iônica teria que ser assim, ó. Vamos pegar na forma iônica disso aqui. É só separar. FeS mais H+. Ó, tô separando. Mais o 2Cl menos. 2Cl menos. Aí eu vou formar o quê? Fe
2 mais H2S. Estou separando a forma iônica. Deixa isso cair assim, mas de qualquer maneira, tá? De que maneira podemos visualizar a ocorrência da reação? Pessoal, como eu vou formar um gás ácido aí, além de tudo, estou formando um gás, no caso, além de tudo ele é ácido, vai ser bolhas, vai ter uma efervescência, tá? Você vai ver bolhas saindo aí. Então, vamos montar os desenhos aí. Okay. E a 3, deixa eu acelerar um pouco, já foi meia hora só. Corrigindo. 3 frascos sem rótulos, contém separadamente 2 soluções aquosas de bicarbonato de sódio, nitrato de lítio. Indique como se pode distinguir o conteúdo de cada frasco por reações com soluções diluídas de ácido nítrico e cloreto de bário, tá? Aí eu teria que escrever um monte de coisa aqui, tá? Você pode separar os recipientes, tá? Você pode separar em pequenas quantidades as soluções e adicionar ácido nítrico. Naquele recipiente que você vê bolhas, está fervendo, tá? Você entende ali que vai ter bicarbonato de sódio. Essa A aqui é meio complexa, pessoal. Teria que escrever bastante. B, justifique escrevendo as equações químicas balanceadas. Aí isso aqui já é mais rápido, tá? Então deixa eu fazer ela. Das reações envolvidas. Então, vou fazer a B aqui, ó. Rapidamente, senão a gente vai perder muito tempo, pessoal. E tem 3 apostilas, aí 2 hoje, né? Gente, de qualquer jeito, tem amanhã para resolver, né? NaNH3 mais CO2. Sempre NH, pessoal, tem CO3, ó, estão vendo, ó? Vai liberar sempre CO2, tá? Então, de cara, eu já sei que libera CO2 e água. Tem isso aí, eu já sei. Por isso que eu vou colocando, parece rápido, pessoal. Professor, mas como sabe todas essas reações? Isso aí é prática, tá? Então, o legal vocês é treinar, vai fazendo reação. Também, você vai treinando, que você fica bom nisso. É normal. No momento que tem algumas reações que eu fico na dúvida na hora de fazer, aí tem que voltar, tem que separar, tá? Isso é normal, isso acontece. Por isso que tem que treinar BaCl, ó, que nem aqui, ó, que eu fiquei na dúvida na troca agora. Sulfato de bário, ó. Normalmente ficar na dúvida nas mais fáceis. Escreva as equações iônicas das reações. As iônicas são separar em íons, ó. Vou pegar elas e separar nos íons dela. Então, que nem aqui, ó, Na2, NaHCO3, eu vou separar no íon HCO3-, ó. Mais o H+, que é o meu cátion aqui, tá? Mais CO2. E na outra, vou fazer a mesma coisa com L2SO4, ó. E no caso, o meu vai ser esse aqui, ó. Ba2 mais SO4 2-, tá? Aí tô separando, BaSO4. Isso aqui é treino, pessoal. Reação dupla troca não tem jeito, isso aqui vai ser treino mesmo, tá? Só mostrando para vocês. Então, não tem a resolução disso, não tem e eu acredito que está certo, tá? É bem isso aí. Acho que vocês têm a resolução, então vocês dão uma olhada, tá? Então vamos para a apostila nova. Vamos lá. Pessoal, vamos para a apostila. Hoje é me ajudem, 16, correto? Então, frente 1 são os módulos 16. Deixa eu pegar os módulos aqui. É que eu vou anotando os módulos, se não esqueço, né? Os módulos. Módulos 16, tá bom? Então, vamos lá nos módulos 16 de vocês, meus queridos. O primeiro módulo 16... Deixa eu fechar essa aqui também. Deixa eu fechar essa. Tá? Deslocamento.
conceito de oxidação, não é de vocês isso, equilíbrio iônico, isomeria óptica. É concentração, não é de vocês hoje? Sim. Concentração de soluções. Só um segundo, vou ter que abrir ela aqui. Eu fechei sem querer a apostila. Ah, não, fechei não, tá aqui. Deixa eu voltar lá. Concentração de soluções. Então, módulo 16, concentração de soluções. Pessoal, concentração de soluções, nesse caso, nada mais é que você faz uma relação do seu soluto com a sua concentração da sua solução, tá? Ela pode ser dado em massa, mas tudo em massa, tá? Então, essa massa pode ser em gramas, pode ser em quantidade de matéria, pode ser em porcentagem, nada mais é que fazer a relação entre a quantidade de soluto que eu tenho e a quantidade de solvente na minha solução. Então, o que é a solução? Solução nada mais é que soluto mais solvente. Então, isso é a minha solução, correto? Tá? Deixa eu pegar a apostila aqui. Então, vamos lá. Bem, pessoal, o título nada mais é que você está expressando em porcentagem, tá? Você está colocando em porcentagem a quantidade de soluto que você tem na sua solução. Então, porcentagem. Então, para explicar isso, ó, vamos direto aqui, ó, nessa. Então, você faz o título e está falando aqui que você tem 20 gramas de ácido sulfúrico. Então, esse seu ácido sulfúrico, H2SO4, nada mais é que o seu soluto. Então, você tem 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Quem é a sua água? A sua água é o solvente, né? E aqui é o seu soluto. Então, o título, ele está simplesmente, o que o título faz? Ele expressa em porcentagem a quantidade que você tem. Bom? Então, só para vocês entenderem como eu poderia fazer essa conta aí, tá? Então, se você pegar o seu soluto mais o seu solvente, então, 20 mais 100. Pronto, 20 mais 100, tá? Você tem sua solução. Então, minha solução tem 120 gramas. 120 gramas do quê? De solução. Ok, como eu vou fazer o título disso aqui, tá? Então, eu quero fazer o título em massa relativo ao quê? Relativo ao meu soluto, tá? Se minha solução, então 120 gramas, tá? É 100% da solução, é tudo que eu tenho, tá? Dentro desses 120 gramas, eu tenho quanto de soluto? Eu tenho 20 gramas de soluto, ó, tá? Então, 120 gramas é 100%, tá? Então, 120 gramas, 100%. E 20 gramas vai ser quanto? X, tá? Então, aqui você fazendo uma relação, você vai ter em porcentagem a quantidade que você tem. Você vai ter aqui que X é igual a 16,6% de soluto. Então, ele fez a relação em porcentagem, tá? Só que ele coloca, normalmente, o título é expresso em casas decimais, ó. Ele é representado esse símbolo aqui, ó. Isso aqui, ó, significa título. Pessoal, não é todos os vestibulares que estão cobrando isso, tá? Alguns vestibulares cobram, mas é poucos hoje em dia, tá? Que cobra o título. Então, você faz a sua porcentagem normal e na hora de expressar o título, coloca em casa decimal. Por exemplo, 16,6, você vai colocar 0,166. Sei lá, fosse 20, 0,2, tá? Detalhe, título você não tem uma grandeza, tá? Você não vai colocar gramas, mal nada. Só o valor. Por exemplo, 0,166. Então, você vem aqui, ó, 0,166, tá? Não coloca nada, não coloca gramas, ml, nada. Então, resumindo para vocês, como seria o título? É a sua porcentagem em massa, seja de soluto ou seja de solvente, tá? Só que você vai transformar isso aí em casa decimal. Então, imagina que o seu título sua porcentagem, você falou, de X eu tenho 35%. Quanto é o título?
o título é 0,350, tá? Fácil isso aí, tranquilo, nada demais. Então, não é todos os vestibulares que cobram, é importante falar para vocês sempre isso, tá? Professor, então não cobra a concentração das soluções? Cobre muito, mas não cobra, é difícil cobrar porcentagem em massa. Bom, isso aí é um pouquinho mais difícil. Vamos continuar? Aqui, ó, pessoal, tá falando aqui 16,6%, 0,166. Se ficar alguma dúvida em título, vocês têm que me parar, tá? Senão o professor fala igual uma craca aqui, tá? Pessoal, fração em quantidade de matéria ou fração em mols. Pessoal, nada mais é que a porcentagem que eu tenho de mols, seja do meu soluto, seja da minha solução. Então, nada mais é que aquilo lá em mols. Só isso, tá? Como você pode fazer isso, pessoal? Vem aqui, ó. Vamos de novo nessa aqui? Vamos utilizar esse exemplo aqui, tá? Então, eu tenho 20 gramas, ó. Eu tenho 20 gramas aqui, ó. 20 gramas do meu soluto. Vou transformar em mol, tá? Vai lá no vestibular, vai estar para você assim, ó. O ácido sulfúrico vai fornecer, normalmente ele fornece. Então vai ter os dados. H2SO4 é 98 gramas mol. 98 gramas por mol, barra mol. Tá. Então, 20 gramas, pessoal. Você tem 98 gramas. Desculpa, você tem 20 gramas. Você não tem 98 gramas. Então, 98 gramas é 1 mol. 98 gramas é 1 mol. Você tem 20 gramas, tá? Bem, pessoal, se você tem 20 gramas, isso aí vai dar quanto isso aí, tá? Vai dar 0,2 aproximadamente. Então, vai dar 0,2 mol. Pronto, você tem 0,2 mols aqui, tá? Olha só, você já transformou em mol. Então, 20 gramas, 0,2 mols. Perfeito. Você tem que fazer a mesma coisa para o seu soluto, o solvente aqui, no caso, que vai ser a sua água, né? Ele está falando que você tem 100 gramas de água, né? Pessoal, também vai estar lá, a água, H2O, é igual a 18 gramas por mol. Você tem aí 100 gramas. Então, se 18 é 1 mol, 18 é 1 mol. 100 é quanto? Ó? 18 gramas é 1 mol, tá? Você tem 100 gramas. Você tem quantos mols? Você tem mols para X aí, tá? 100 dividido por 18. Bom? Aí você vai ter a sua relação aí, vai ter 4 alguma coisa aí, tá? 4,7, tantos mols aí. 4,5, 4... um pouquinho mais, 5, tá? Aí você faz sua relação aí da quantidade que você tem. Deixa eu limpar aqui. Aí você joga aqui embaixo, ó. Deixa eu limpar os desenhos. Ficou uma bagunça aqui. Desculpa. É uma bagunça. Pronto, voltando lá, tá? Vamos voltar ao raciocínio, senão vamos se perder em tudo. Então, ó, é a relação entre a quantidade de matérias e mols de soluto e a quantidade de matérias e mols da solução, tá? Então, você vem aqui, ó, e joga, ó. Então, você pega a fração em mols pode ser utilizada para calcular a porcentagem em mols de soluto ou de solvente. Ó, tem um exemplo aqui, tá? Repara que aqui vai fazer a mesma coisa, tá? Deixa eu... Ó, 98 gramas, eu sei que é 1 mol de ácido sulfúrico. Eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico. Então, aqui ele vai ter que transformar, tá? Vai ter que fazer a mesma coisa aqui. Então, ele vai vir aqui, ó, 18 gramas é para 1 mol, tá? 162 gramas é para quanto mol? Ele vai colocar um X aqui embaixo, tá? Deixa eu descer um pouco, tá? Então, ele calculou aqui que deu 9 mols, tá? Deu 9 mols, então ele tem a proporção. Tudo bem? Então, ele vai somar agora. Então, aqui vai dar 9 mols. Qual é o total de mols que você tem? Ah, você tem 10 mols. Pronto. Olha que perfeito. Se você tem 10 mols é o total. Professor, mas como assim? Não estou entendendo merda nenhuma, professor. Desculpa a palavra, cocô, não pode, tá? O mol de ácido sulfúrico não é 98? Então, você tem 1 mol. No total aqui, você não tem 9 mols? Tem. Então, 9 mais 1, você tem 10 mols no total. Então, você tem 10 mols no total. 10 mols no total. Opa.
Então, você tem 10 mols no total. Só que 1 mol de H2SO4 é só transformar em porcentagem, pessoal. Como assim? 10 é 100%. E 1 mol? 1 mol você vai ter 1 mol que você tem. Ou seja, pessoal, H2O é equivalente a 10%. Opa, H2O não. Ácido sulfúrico é equivalente a 10%. Olha que bonitinho, tá? Você quer calcular a água? Pode calcular, pessoal, mas como ácido mais água é 100%, o que está faltando vai ser água, né? Então, H2O vai ser equivalente a 90%. Bem? Então, é a relação em quantidade, simplesmente a quantidade que você tem de fração molar. Mesma coisa que o outro, só que é em quantidade em mols, tá? Só isto. Não é complicado, né? Bem, se for, a gente volta depois, tá? Aí você vai expressar igual a gente fez com o Tito, ó, 90%, coloca o zero na frente. 0,10, tá? 90%, 0,9, 80%, 0,8, 70%, 0,7 ali, tá bom? Concentração em quantidade de matéria por quilo de solvente. Pessoal, é só você, quantidade de matéria sempre vai ser mols, tá? Então, você vai ter que, por exemplo, eu tenho 100 gramas de alguma coisa, eu tenho 100 gramas lá de solvente, você tem que deixar em quilos, tá? Sempre vai ser assim. Então, aqui está mostrando a preparação de um determinado aqui, e a gente está dando exemplo, tá? Mas, ó, é dividir o seu mol por quilo. Você não está entendendo nada. Vamos de novo, tá? Você não tem 98 gramas aqui? Você tem 98 gramas, não é 1 mol? É 1 mol, tá? Então, você vem aqui, ó. 98 gramas é 1 mol. Tem gente entrando. Então, 1 mol de ácido sulfúrico dividido por... Aqui você tem que deixar em quilos, tá? Então, 162 gramas é quantos quilos, tá? Não é 0,162 quilogramas, não é isso, tá? Então, é 1 dividido por 0,162. Aí você vai ter ali a sua... Aí você vai ter a sua concentração em quantidade de matéria por quilo de solvente. Tá bom? Entenderam ou eu falei muito rápido, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Ó. Aqui é a mesma coisa. Ó. Aí ele vai dividir. Ó. Aqui vai ter que transformar. Ó, 0, e vai ter que deixar aqui para transformar em quilos. Né? Partes por milhão. Então, pessoal, essa aqui parece meio complicado, mas não é não. É bem simples, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. A partes por milhão é a mesma coisa que você dizer que você tem uma... Para o vestibular, você vai pegar o seguinte, ó. Essa parte que é importante para o vestibular. É tantas partes que você tem 1 milhão. Então, você vem aqui, ó, no vestibular, essa parte aqui, ó. Significa que você tem 1 miligrama por litro, tá? É isso. Você tem 1 miligrama por litro. Então, vamos para a lousa, porque essa parte eu já vi cair bastante em vestibular, então é importante isso, tá? Vamos aí para a lousa, para não ter dúvidas dessa aí. Professor, mas parte por milhão é fácil. Parte por milhão é fácil, professor, não é difícil. Sim, pessoal, é fácil, mas é para não ter dúvida, que parece que é complexo, mas não é. Me errar isso no vestibular não pode, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, imagina assim que no vestibular cai assim para vocês. Eu já vi isso acontecer. Ele fala que você tem uma solução. Você tem lá uma solução, tá? De uma solução é 1,5 litro, tá? Então eu tenho 1,5 litro. Aí ele fala que eu tenho um composto X lá, sei lá, composto X, tá? De meu soluto X dentro da minha solução. Aí ele fala que a concentração nessa solução, ela é X é igual a 20 ppm, tá? Então X é igual a 20 ppm. Aí ele pergunta qual é a concentração dessa solução, tá?
Quanto eu tenho de soluto nessa solução? Quanto eu tenho de soluto nessa solução? Ah, pessoal, aí aqui ficou fácil, né? Porque se ele fala que X é igual a 20 ppm, ou seja, 20 partes por milhão, isso é dentro de 1 litro, sempre, tá? Então, é dentro de 1 litro. Se você tem 1,5 litro, então, se eu tenho 20 ppm dentro de 1 litro, eu tenho 1,5 litro, tá? Se eu tenho 1,5 litro aqui, ok, para X. Então, a resposta seria, eu tenho 30 ppm. Se for 2 litros, mesma coisa. Se for 5 litros, mesma coisa. Se for 6 litros, mesma coisa. Então, quando ele fornece os dados para você, ele vai fornecer sempre de 1 litro, tá? É só você fazer a relação ali, tá bom? É sempre só fazer a relação, aí fica mais fácil ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali na apostila. Não, tá... Ah, tranquilinho. Lógico que na hora de explicar parece ser bem simples, mas na hora de fazer não é, né? Então, vamos lá, pessoal. O que é o título? O título nada mais é que a porcentagem, só que você coloca em casa decimal, tá? Simplesmente isso. Professor, mas aí a fórmula ali? Pessoal, fica a seu critério. Eu faço tudo por regra de 3. Pessoal, se não sei se você vai parar, você chega no resultado em tudo em regra de 3. Então, fica a seu critério também, tá? Ó, aqui tá dando ó, a relação entre a massa absoluta e a massa da solução. Massa do soluto dividido pela solução. E o que é o soluto? O que é a solução? Solvente mais soluto. Então, ó, por isso a fórmula, soluto dividido pela massa da solução. Então, soluto dividido por soluto mais solvente, que é a minha solução. Então, eu tenho 20 gramas de soluto, 120 gramas de solução. Então, é 20 dividido por 120 gramas da solução. Bom, aí você já vai ter ali expresso em títulos. Porcentagem em massa, pessoal. Porcentagem em massa nada mais é que a porcentagem que você tem lá, seja do seu soluto, seja do seu solvente. Tem que tomar cuidado no vestibular o que ele quer do soluto ou do solvente. Tanto faz, sinceramente. Porque se... professor, ele quer do solvente. Tudo bem, você faz do soluto. Seu soluto deu, sei lá, 20%. Quanto é seu solvente? 80%, né? Porque é sempre 100%. Bom? Passando aqui. Fração em quantidade de matérias, nada mais é a quantidade de mols, tá? Em porcentagem. Também coloca em casa decimal, tá? Normalmente, ó. Aqui, ó. Em quantidade de matéria ou fração em mols. Quando ele fala em fração, pessoal, aqui, ó, é em casa decimal. Então, você tem 80% de solvente, tá? Então, você vai colocar 0,8, 80% em mols de solvente. Você vai colocar 0,8 ali, tá? Então, isso tranquilo também. Concentração em quantidade de matéria. Pessoal, a mesma coisa lá. Soluto dividido por solvente, só que o seu solvente tem que estar em quilos. Nada mais que isso, tá? Então, você tem 80 gramas de solvente, coloca em quilos. Aí você divide seu soluto dividido pelo seu solvente em quilos. Tem que estar em mol, tá? Porque, ó, concentração em quantidade de matéria. Quando fala quantidade de matéria, é mols. Sempre. Bom? E partes por milhão, tá? O importante aqui, ó, 1 miligrama por litro, tá? Então, sempre entenda que é 1 miligrama por litro ali, bom? Então, tem 2 litros, 1 miligrama por litro, tá? Sempre, ó. Tenho 2 litros de uma solução com 5 miligramas. Pessoal, então, você tem 10 miligramas, na verdade, né? Não, se for a concentração que está mostrando lá, porque a concentração é sempre por litro, tá? Meus queridos, a próxima apostila, essa aqui, ó. Próxima apostila é continuação isomeria óptica, é para calcular a... Vou ficar mais aqui, ó. Vou ficar mais na lousa, porque isomeria óptica eu já falei para vocês que é extremamente importante, tá? Então, pessoal, isômero óptico tem que ter carbono quiral. O que é o carbono quiral? Tem 4 carbonos com os tem carbono com os 4 ligantes diferentes, um diferente do outro. Ficou claro isso? Tá? Como assim, professor? Carbono, os 4 ligantes que estão fazendo com ele vão ter que ser diferente do outro e vai ser o carbono quiral.
isômeros ópticos ativos. O que é o ativo? O ativo é toda vez que se eu tenho um carbono quiral, eu vou ter um que desvia o plano de luz para a direita, eu vou ter um que desvia o plano de luz para a esquerda. Destrógeno e o levógeno, tá? Lembrando isso. Direita, destrógeno. Esquerda, levógeno, né? Esses são os ativos. Agora, como eu calculo a quantidade de estrógeno e de levógeno quando eu tenho mais de um carbono quiral? Pessoal, então você vai usar uma fórmula bem simples aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Então, eu vou pegar aqui um C. Aí eu vou colocar aqui. Bem, pessoal, reparem que aqui, ó, coloquei propositalmente. Eu estou colocando esse quiral, ó, ligante. Opa, esse não é quiral. Deixa eu colocar, ó, deixa eu melhorar esse ligante aqui. Pronto. Agora ficou quiral, né? Repetindo o H não pode, lembra que eu falei? Tá? Então esse quiral, H aqui, OH aqui, Cl aqui, tá? Esse é diferente desse, é diferente, que é diferente desse. Então, se você reparar, ó, esse é quiral, este é quiral. Vamos confirmar, quiral. Este é quiral e este aqui também é quiral, tá bom? Professor, o último não é quiral? Não, o último não é quiral, meus queridos. Por que o último não é quiral? Porque os 4 ligantes dele, ó, estão repetindo o H, ó. Estou repetindo o H aqui, então não é. Então esse não é quiral, este é. Então eu tenho 4 quirais. Você tem 4 carbonos quirais? Tem. Professor, quantos levógenos, quantos destrógenos? Isso vai cair no vestibular para vocês, tá? Se perguntando quantos isômeros opticamente ativos eu tenho. E quantos inativos eu tenho? Vou ajudar vocês da maneira mais simples, pessoal. Olha que fácil, tá? Você vai fazer o seguinte, vai contar o número de carbonos que você tem. 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer o seguinte, vai pegar a base 2, então pega a base 2, sempre. Sempre base 2? Sempre, base 2, tá bom? E você conta a quantidade de carbonos que você tem ali. Então, é 4. Então, você vai subir como potência 2 elevada à quarta. O que seria esse quarto? Seria o seu N. Então, 2N. O que seria o N? A quantidade de carbono quirais que você tem. Nesse caso, quem é meu N? Meu N é 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Quantos isômeros ópticos ativos eu tenho, pessoal? Então, quanto é 2 elevado à quarta? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 16 isômeros opticamente ativos. Entendeu? Então, pronto. Aí, se fosse 5, elevado à quinta aqui. Aí ia dar um monte aqui. Se fosse 6, elevado à sexta. Se fosse 7, elevado à sétima. Se fosse 2, tá? Elevado à segunda. 2 e 2. Aí você ia ter a quantidade, você ia ter 4 ativos aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Coloco no meu lugar do N o 4 aqui. Pronto. Aí é só calcular. Eu tenho a quantidade de isômeros opticamente ativos e você respondeu a pergunta do vestibular da FUVEST quando caiu ali, tá? E os inativos? Pessoal, os inativos é sempre isso, ó. 2N menos 1. Então, quanto é 2N menos 1? Então, nesse caso aqui, vamos lá? Vamos lembrar que eu falei 4 carbonos quirais. Então, 4 carbonos quirais, 2N, tá? Então, 4 quirais, 2 elevado à quarta, que eu vou ter 16. Tudo bem? Tudo bem, né? E se for inativos? 2N menos 1. Nesse caso, 2. Quanto é 4 menos 1? 3. Então, eu vou ter quantos inativos aí, né? 8. Então, vou ter 8, 16 ativos e 8 inativos. Total de isômeros, olha a quantidade, total 24, né? 16 ativos e 8 inativos. Complexo isso? Não, pessoal. Imagina que eu tenho 5 elevado à quinta. Eu tenho, então, 2 elevado à quinta é ativos. Inativos, 2 elevado à quarta, tá bom? Porque
é o número menos 1. Vamos lá? Passando um avião aqui. Aqui, pessoal, isomeria óptica, tá? Continuação. Aí vem falando umas coisas sobre o objeto simétrico. Se supõe a sua imagem, objeto assimétrico quiral, não se supõe a sua imagem. Então, o que é o carbono assimétrico? O carbono assimétrico é o carbono quiral, lembrando isso, tá? Então, cai no vestibular assimétrico, é o carbono quiral. Bom? A molécula, objeto da molécula, mais, não sei, não precisa. Substâncias com 2 átomos de carbono assimétricos, ou seja, 2 quirais diferentes. Ele está mostrando aqui, tá bom? Está dando alguns exemplos aqui. Substâncias com N átomos, ou seja, não sei, tem mais, tem 2, 3, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Aí vem mostrando aqui, ó. Eu tenho 3, então 2. Aí tem um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó. 4 carbonos, então vou ter 16 isômeros ativos. E aquele N-1 que eu falei para vocês é os inativos. Os inativos são esses aqui, ó, que também é chamado de racêmicos. Lembra que eu falei o que é os racêmicos, né? A mistura racêmica, na verdade, 50% destrógeno, 50% levógeno. Eu vou ter a mistura racêmica. Pessoal, na verdade, é sempre a metade, tá bom? É sempre a metade. Eu tenho 24 ativos, eu vou ter 12 inativos, tá? Substância com 2 átomos de carbonos assimétricos iguais, é isso que não é. Não vem. A mesma coisa, nada demais. O que é importante é a fórmula. Se eu tenho 5, 2 elevado à quinta. Isso para ativos. Inativos, 2 elevado à quarta. Se eu tenho 6, 2 elevado à sexta. Inativos, 2 elevado à quinta. Deixa eu falar com vocês agora. Turminha, vocês estão muito quietinhos, está tudo bem? Pessoal, vamos falar um A hoje. Estão entendendo? Tá? Falei meio rápido, e ainda deu um positivo, tá? E os demais? Vamos aí. Professor, ainda não acordei, ainda estou com sono, tá? A Gabriela, ok. Tudo bem. Turminha, se ficou faltando alguma coisa, algumas matérias com certeza falam meio rápido, o tempo é curto, mas podem perguntar, sempre pode mandar mensagem, sempre falei isso para vocês, tá? Que eu vou tentar ajudar vocês sempre, tá bom? Reação dupla troca é mais treino, tá? Isso não tem jeito. Soluções não é difícil, mas tem que fazer os cálculos, senão fica parecendo muito complexo, tá? Então precisa fazer os cálculos ali, tá? Não tem jeito. Faça exercício. Profissional de fazer exercício eu não entendi. Isso é normal, tá? É normal isso mesmo. Aí pode mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá? Bom? Vou encerrar aqui, tá? Até amanhã, turma, tá bom? Até amanhã e boa segunda para vocês aí, tá bom? Tchau para vocês, tchau, tchau.